noite quem está aqui no plenário. Hoje nós temos aí o seu Osmar, que está presente em toda a sessão, o Fernando da Silva e o Vitor Quinis, assessor do deputado Oscar. Obrigado por vocês estarem presentes na sessão. Solicita a primeira secretária para que faça a verificação do quórum nominal para dar início à presente sessão ordinária. Abrão Guilherme Ender. Presente. Alan Giovanni Testoni. Presente. Daniel Neckel. Presente. Eduardo Felipe dos Santos. Ausente. Felipe de Oliveira Santos. Presente. Gabriel Eduardo Preliper. Presente. Jefferson da Boite. Presente. Lígia Cristiane Grabner. Presente. Tatiane da Silva, presente. Quórum regimental com a presença de 8 vereadores. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Solicita ao segundo secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 11ª sessão ordinária do segundo exercício da 16ª legislatura em 20 de abril de 2026. Aos 20 dias do mês de abril de 2026, às 19 horas, na Avenida 25 de Julho, número 850, Centro, a Câmara de Vereadores de Agrolândia esteve reunida em sua 11ª sessão ordinária. O presidente solicitou à primeira secretária para que fizesse a verificação do quórum para dar início à presente sessão. Feita a verificação nominal, obteve-se quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Abrão Guilherme Ender, Alan Giovanni Testoni, Daniel Neckel, Eduardo Felipe dos Santos, Felipe de Oliveira Santos, Gabriel Eduardo Preliper, Jefferson da Boite, Lígia Cristiane Grabner e Tatiane da Silva. Por haver quórum regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o presidente solicitou a segunda secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior, no qual, depois de lida e submetida ao plenário, foi aprovada sem restrição. No grande expediente, a primeira secretária fez a leitura e despacho do expediente. Em seguida, o presidente declarou aberta a palavra livre e solicitou ao segundo secretário que verificasse se havia alguém inscrito. Havendo uma pessoa inscrita, o presidente Daniel Neckel, com assunto moção número 004/2026. O presidente deu início à ordem do dia e passou a palavra ao vice-presidente Alan Giovanni Testoni, que colocou em única votação a moção número 004/2026, aprovado por unanimidade. De volta a palavra ao presidente, colocou em segunda votação o projeto de lei número 013, de 2 de abril de 2026. Dispõe sobre a criação e regulamentação do programa SAMU Agrolândia e da outras providências, aprovado por unanimidade. E em primeira votação, o projeto de lei número 014, de 7 de abril de 2026. Dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, do Fundo da Infância e do Adolescente, FIA, de Agrolândia, e da outras providências, aprovado por unanimidade. E o projeto de lei CV número 006/2026, de 2 de março de 2026, altera o anexo 4 da Lei Municipal número 2661, de 27 de novembro de 2018, e da outras providências, aprovado por unanimidade. Nada mais constando, o presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberta a palavra para as explicações pessoais, na qual os vereadores fizeram seus agradecimentos e comentários finais às tramitações. Esses pronunciamentos foram gravados na íntegra, que também consta como sistema oficial de arquivamento da Câmara Municipal, conforme a Resolução 004/2007. Por fim, o presidente convocou uma sessão ordinária para o dia 27 de abril, às 19 horas, no local de costume. Desta forma, para constar, solicitou ao secretário designado para que lavrasse a presente ata, a qual será lida e apreciada na próxima sessão. E assim declarou encerrada a presente sessão ordinária. Plenário vereador Emílio Yanes, em 20 de abril de 2026. A ata está em apreciação. Ninguém se manifestando, está em votação. A ata está aprovada. A primeira secretária fará a leitura e despacho do expediente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agrolândia. Indicação número 007/2026. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 149 do Regimento Interno, a presente indicação,
a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo a implantação de um acervo histórico tecnológico denominado Museu Digital da Colonização. Justificativa. O projeto consiste na criação de uma plataforma digital e na instalação de sinalização física inteligente para preservar a memória histórica de Agrolândia. A proposta estrutura-se em, primeiro, plataforma de acervo, criação de um portal web integrado ao site da Prefeitura, para hospedar fotos antigas, documentos digitalizados, mapas da colonização e depoimentos em áudio e vídeo de pioneiros e seus descendentes. Segundo, roteiro de QR Codes, instalações de placas comemorativas em prédios históricos, praças e monumentos da cidade. Cada placa conterá um QR Code que, ao ser escaneado pelo celular, direcionará ao cidadão, ao turista ou turista diretamente para a história daquele local ou família no museu digital. Terceiro, colaboração comunitária, criação de uma campanha para que as famílias tradicionais de Agrolândia possam ceder cópias digitais de seus arquivos pessoais para enriquecer o acervo municipal. A presente indicação fundamenta-se nos seguintes pontos: preservação do patrimônio imaterial, a história oral e seus registros fotográficos das famílias colonizadoras correm o risco de se perder com o tempo. A digitalização garante que as futuras gerações conheçam as raízes de Agrolândia. Turismo cultural e educativo. Transforma a cidade em um museu a céu aberto, atraindo visitantes interessados na história do Vale do Itajaí e servindo como ferramenta pedagógica para os alunos das escolas municipais. Baixo custo de implantação. Diferente de um museu físico, o museu digital não exige grandes obras, gastos com climatização ou vigilância constante, podendo ser mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo com infraestrutura tecnológica simples. Valorização das famílias locais. O projeto promove o sentimento de pertencimento e orgulho na comunidade, ao homenagear publicamente o esforço dos antepassados que desbravaram a nossa região. Pela importância de honrar o passado para construir o futuro, submeto essa proposta à apreciação dessa Casa de Leis e ao pronto atendimento do Poder Executivo Municipal. Plenário, vereador Emil Jensen, Agrolândia, 9 de abril de 2026, Alan Giovanni Testoni, vereador, autor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agrolândia. Indicação número 008/2026. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 149 do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao senhor prefeito, que determine ao setor competente da administração a realização de manutenção do meio-fio, calçadas e acostamento da rua Alberto Quepsel. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que a rua Alberto Quepsel foi atingida por enxurrada há alguns anos, a qual causou danos significativos à infraestrutura da via, especialmente no meio-fio, calçadas e acostamentos. Desde então, observa-se a presença de trechos com erosões, desníveis e deteriorização, sem que tenha havido a devida recuperação completa, o que vem ocasionando transtornos à população. A situação compromete a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, além de prejudicar a acessibilidade e a adequada drenagem da via. Dessa forma, a realização de reparos necessários é fundamental para restabelecer as condições adequadas da trafegabilidade, segurança e bem-estar dos moradores e usuários. Termos em que pede deferimento. Plenário, vereador Emil Jensen, Agrolândia, 27 de abril de 2026, Gabriel Eduardo Preiliper, vereador, autor. Obrigado,
primeira secretária. Neste momento, declaro aberta a palavra livre e solicito ao segundo secretário que verifique se tem alguém inscrito. Não há ninguém inscrito, senhor presidente. Obrigado, segundo secretário. No momento da presidência, eu gostaria de fazer um convite especial aí para a nossa comunidade em geral, do AMA, que no próximo dia 30, aqui na Câmara de Vereadores, às 19 horas, a gente vai ter a seguinte programação. Apresentação teatral, a partir das 19, logo após palestra com a nutricionista, tema seletividade alimentar e alterações metabólicas no TEA. Palestra com o médico de saúde interativa, tema a importância da integração dos exames laboratoriais e da avaliação clínica. Apresentação da banda Neurodivergentes, encerramento com o delicioso coffee break. Então, é um convite que a gente está estendendo aí para toda a comunidade, né? Então, é aí no próximo dia 30, a partir das 19 horas. Nada mais constando no momento da presidência e verificada a maioria absoluta de vereadores, damos início à ordem do dia. A primeira secretária fará a leitura dos projetos em pauta. Requerimento 010/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Santa Catarina. A vereadora da Câmara Municipal de Agrolândia, em conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer à mesa, ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informações. Considerando o dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo, considerando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência na administração pública, considerando a necessidade de garantir o correto uso e controle dos bens públicos, requer informações detalhadas acerca do controle da frota de veículos vinculados à Secretaria de Obras e à Defesa Civil do município, especialmente: primeiro, como é realizado o controle de uso dos veículos, incluindo registros de saídas, destinos, horários e identificação dos responsáveis. Segundo, se o controle da frota é realizado por meio de sistema informatizado ou manual, especificando qual. Terceiro, quem são os servidores responsáveis pelo controle, fiscalização e autorização de uso dos veículos. Quarto, como é realizado o controle de abastecimento, incluindo forma de registro, conferência e vinculação com o uso dos veículos. Quinto, como é feito o controle de manutenção preventiva e corretiva da frota. Sexto, relação atualizada de todos os veículos pertencentes à Secretaria de Obras e à Defesa Civil, contendo identificação, placa e situação de uso. Sétimo, se há utilização dos veículos fora do horário de expediente e, em caso afirmativo, que sejam encaminhadas informações detalhadas acerca da base legal que autoriza tal prática, dos critérios adotados para a liberação do uso, da identificação dos responsáveis pelas autorizações, da forma de controle e registro dessas utilizações, da relação das ocorrências de uso fora do expediente dos últimos 90 dias, com indicação da data, horário, veículo, destino e servidor responsável. Ressalta-se que as informações solicitadas são imprescindíveis para o pleno exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, especialmente no que se refere à correta utilização dos bens públicos e a observância dos princípios que regem a administração pública. Diante disso, solicita-se o atendimento integral do presente requerimento dentro do prazo legal. Nesses termos, pede deferimento, plenário vereador Emil Jensen, 24 de abril de 2026, Tatiane da Silva, vereadora autora. Coloco o requerimento número 010/2026 em discussão, em única votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Projeto em segunda votação. Projeto de lei número 014, de 7 de abril de 2026. Dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, do Fundo da Infância e Adolescência, FIA, de Agrolândia e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 014, de 7 de abril de 2026, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei CV número 006/2026, de 2 de março de 2026. Altera o anexo 4 da Lei Municipal número 2661, de 27 de novembro de 2018, e da outras providências. Coloco o projeto de lei CV número 006/2026, de 2 de março, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de entrada. Projeto de lei complementar número 004, de 17 de abril de 2026. Dispõe sobre ampliação de vagas para o cargo de auxiliar de desenvolvimento educacional e da outras providências. Encaminho o projeto de lei complementar número 004, de 17 de abril de 2026, para que as comissões competentes concluam seus pareceres. Declaro aberta a palavra para as explicações pessoais, começando pelo vereador Abrão. Muito boa noite, senhor presidente, demais vereadores da casa, servidores, o Vitor aqui presente, Fernando, a Fran, o Osmar e quem nos assiste de suas residências da comunidade. Eu olho com bastante preocupação a situação de que nós temos das autoridades e das autoridades competentes, as pessoas que olham pela, tipo, nós temos aí fugiu a palavra, o Coutinho e esse pessoal da Defesa Civil, até o alerta de que nós teremos um inverno bastante rigoroso, chuvoso, até com temporais. E ontem, com um pouquinho de chuva que aconteceu, eu fui por Ribeirão Garganta e o Rio das Pedras, e vários pontos não tem mais macadame, não tem cascalho, está no barro, e está bem feio no barro. A gente não vê um depósito de material aqui, que fosse no parque, para que realmente se concretizasse esse clima nessa situação. A gente não tem nem como socorrer um agricultor ou fazer um conserto numa estrada, alguma coisa nesse sentido. Então, está precária a situação. A gente precisaria de ter esse material aqui para que, se concretizar essas intempéries, a gente possa ter como socorrer. E hoje nós começamos uma obra, né? O município começou uma obra, não sei se vocês viram, mas está reformando um 3x5 ali na Alameda Trombudo Alto, que tinha começado, acho que a terceira vez foi feito meio fio, um projeto de asfalto até um pedaço, e desde que a atual administração assumiu, está com um projeto lá de drenagem, e os tubos vão apodrecer, e não faz a drenagem, não faz a obra, o dinheiro ficou empenhado, não se sabe se está lá ainda ou não, e o pessoal na miséria, né? Uma boa noite a todos, seria isso. Obrigado, vereador Abrão. A vereadora Lígia pediu dispensa. Com a palavra, o vereador Alain. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores da casa, a todos que nos assistem presencialmente e que nos assistem em suas casas.
Gostaria de falar um pouquinho da minha indicação, né, que é sobre o Museu Digital. Ele tem o intuito de preservar a história de Agrolândia, incentivar o turismo e valorizar a cultura local e com um custo muito baixo, né? E gostaria também de fortalecer aqui um pedido que eu fiz para a secretária Aline, que é um buraco que tem na rua Bruno Procknow, perto do sindicato, em frente a uma casa ali, é um buraco que vem se agravando com o tempo. Já fiz a solicitação junto a ela, já faz um tempinho, e só fortalecendo aqui. E gostaria também de parabenizar todas as equipes que participaram do futebol de campo, do campeonato, especialmente a equipe CLJ Arenaville, que se consagrou campeã, a equipe do Floresta, que ficou vice-campeão, o Detroit ficou em 3º lugar e o Resenha ficou em 4º lugar. E já fica também o convite para a população. No sábado, teremos a abertura do Municipal de Voleibol Entre Bairros, no Ginásio de Esportes. Serei isso, senhor presidente. Tenha uma boa semana e uma boa noite. Obrigado, vereador Alain. Com a palavra, o vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares desta casa, nobres vereadores aqui presentes. Cumprimento também nossos funcionários aqui presentes, grande satisfação tê-los conosco. Seu Osmar, sempre nos visitando, nos honrando com a presença. E também não posso deixar de cumprimentar aqui o assessor do nosso deputado estadual, Oscar Gutz, o Vitor Quiniz. Seja muito bem-vindo, Vitor, nesta casa, juntamente com o Fernando da Silva, nosso amigo Fernando, conheci como Fernando do Gás, Fernando do Bar, mas o Fernando está aí, sempre também trabalhando de longa data. Inclusive o Fernando, que eu sei, é um apoiador do Oscar Gutz de muito tempo. Então, isso, fico muito satisfeito da presença de vocês aqui. Dizer, senhor presidente, nobres colegas, que eu estava com a Carmen, inclusive a nossa assessora parlamentar e jornalista, no mercado Dona Benta, esse final de semana, e fui cobrado lá pelo Márcio Rolling sobre aquela entrada no Ribeirão do Tigre. Estava já assumindo um carro lá dentro. Dizer que isso ali, recentemente tivemos um projeto ali chamado Estrada Boa, do nosso governador Jorginho Melo, que para boa precisa melhorar muito ainda, para ser boa. Precisa bastante coisa. A exemplo dessa entrada lá, que sequer foi pensado em amenizar o problema da entrada, da saída de pista. Isso ali é só um exemplo. Nós temos vários outros defeitos nesse trechinho curto aqui, que não dá realmente para chamar de uma estrada boa, infelizmente. Mas, atendendo a pedidos deste vereador, o vereador Juruna, que sequer é secretário, mas é um excelente funcionário lá dentro, foi até lá na entrada do Tigre, colocaram o cascalho, passaram o maquinário lá, fizeram um serviço decente, dentro das possibilidades do município, que deveria ter ali, sim, uma continuidade, nós termos ali uma estrada boa rural, né? Esse seria o sonho nosso aí, de ter uma estrada boa rural no município todo para atender as necessidades. Parabenizo, vereadora Tati, pelo o requerimento a respeito do controle de frota. O município precisa realmente saber onde é que estão os seus carros, que horas estão saindo, quem está saindo, o que está levando, o que está trazendo, quem é o motorista que está indo, quanto é que está sendo gasto de combustível, e assim sucessivamente. É bom nós lembrarmos que há um tempo atrás aí, carros do município, um carro, pelo menos, do município, foi a Rio do Sul buscar cerveja, caixas de cerveja, se envolveu num acidente que o município teve que pagar a despesa do carro do município e a despesa lá do terceiro, que alguém que não era capacitado e não era funcionário estava andando com esse carro. É óbvio que não foi nesta gestão e nem na anterior, uma terceira, quarta gestão para trás aí, o cara estava indo buscar umas caixas de cerveja lá. Então, é importante, fantástico esse requerimento. Lembrando também que nós temos máquinas aí, diz que tem uma máquina no meio de um mato, outra está na beira de uma grota, outra está não sei aonde, então é interessante saber quem é que está fazendo esse controle de frota. Isto é administração.
Isto é administração, isto é o que o nosso presidente, o Daniel, sempre cobrou, com toda a razão, já dos mandatos passados, que tem que ter seriedade na administração e dizer onde é que está indo cada centavo, onde é que está indo cada máquina. Então, parabenizo o vereador Daniel por a sua postura, que sempre foi nesse sentido. E que, infelizmente, nós não estamos vendo agora. Tá? Realmente a coisa está bem complexa, em todos os setores. Nós temos um caso gravíssimo, muito grave, que talvez nós vamos abordar na próxima sessão, até por falta de tempo hoje, que é o fato de ter ficado em torno de 2.000 pneus que ganhamos da Receita Federal, e hoje tu tem carro da saúde com pneu careca, levando pessoas aí pela estrada, que o pneu já está soltando cabelo lá. Então, onde foi usado esses pneus? Em que carros foi colocado? Onde é que estão as requisições? Isso faz parte, certamente, do requerimento da vereadora Tati, com o qual eu me solidarizo. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Jefferson. Boa noite, o presidente Daniel. Boa noite, os demais vereadores. Boa noite, o pessoal que hoje acompanha a sessão presencial hoje aqui. Quero dar as boas-vindas ao Vitor, aí, o assessor do Oscar Gutz, aí, do deputado estadual, sempre ajudando o município, trazendo os recursos aí para estar atendendo o nosso município aí. Fernando do Mari, Fernandão, amigo de longa data aí, né, Fernando? Nosso amigo Osmar, então, e os demais estão presentes aí. Quero começar já fazendo uma cobrança aí, onde eu já fiz indicação e teve mais alguns vereadores que eu não estou lembrado aqui, sobre o teto do nosso posto de saúde, a cobertura. A gente vem cobrando, eu já fiz indicação para estar pavimentando o acesso, então está chegando o inverno, então a gente tem que fazer um teto lá para esse pessoal ter um conforto melhor, né, para esperar a sua vez de ser atendido. Então, e até agora não saiu nada. Então, eu peço a gentileza que dê uma atenção ao postinho de saúde de Três Barras lá, que o pessoal lá merece esse teto lá. Quero parabenizar aí a CEMIED, Agrolândia, o Executivo, por estar incentivando o nosso esporte aqui em Agrolândia, que, por sinal, o esporte está indo muito bem. Então, parabéns a todas as equipes que disputaram o campeonato de futebol de campo, que teve a final agora, no final de semana, né? Então, parabéns a todas as equipes. Lá no Rio Novo foi dado começo a um cascalhamento e vieram até a altura e deixaram as pedras ali, as pedras-ferro de fora. O pessoal vem cobrando, que vem estragando, cortando muito pneu, deslocando aro. Então, pedi aí a secretária ali, né, que deu atenção lá, que arrumou umas cargas de cascalho lá para estar tomando isso ali. Uma notícia boa que tivemos aí também é sobre uma balança comunitária que a gente ganhou da ex-deputada Carmen Zanota, no dia 22, agora a gente foi lá receber lá em Campos Novos, então só tenho que agradecer a parceria aí com a deputada, ex-deputada, hoje prefeita de Lages, pela essa balança. Ela já mandou mais outros equipamentos, então essa balança vai ser destinada por Ribeirão das Pedras lá, onde foi que a gente já tinha pedido, tinha conversado com a nossa deputada Carmen Zanota. Eu acho que era isso, pedi aí depois um minuto de silêncio aí, pelas perdas que nós tivemos no município aí, da própria irmã do ex-vereador Claércio Figueiredo, né, e deixar meus sentimentos a todas as famílias lutadas. E dizer que a gente sempre está aí à disposição, não só eu, como os outros vereadores, que vêm cobrando. Muitos vereadores passam algumas demandas para mim, que eu levo até ao secretário, né, que eu trabalho lá na Obras, então não tem esse problema de estar levando as demandas de vocês. São todos parceiros, a gente trabalha para o município melhor aí, então. Só tenho que agradecer aí a parceria de vocês. Boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, vereador Jefferson. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite, Vitor, assessor do deputado Oscar, o Fernando e todos que nos acompanham. Eu quero parabenizar a nossa controladora Fran, que ela foi campeã da Taça SC do Bolão 16 feminino. Parabéns, Fran. Alan, parabéns pelo teu requerimento para o Museu Digital, né, de bastante importância
E a era digital está aí, né? E a Agrolândia precisa estar acompanhando, e o custo é um custo baixo, então acho que a gente consegue estar implementando no nosso município. O meu requerimento ali quanto à frota, né? Esse é o nosso papel de vereador. A gente não vem aqui só às segundas-feiras sentar na cadeira, a gente trabalha semana inteira, final de semana, feriado, à noite a gente não tem horário. Então, o nosso papel é fiscalizar o executivo, né, o nosso dinheiro. E a população solicita para nós esclarecimentos, e nós vamos averiguar o que está acontecendo, como está sendo o uso dos equipamentos, do nosso material. Então, é uma forma de clareza, né, que a gente traz para os nossos eleitores, para os nossos munícipes, de que a gente está aqui trabalhando pelo povo e buscando esclarecimentos. Eu também estou em diálogo com a secretária da Cultura, e algumas pessoas me procuraram para tratar algumas demandas da área, então a gente está conversando com os pais, alguns profissionais, e eu quero dizer que eu estou à disposição, tá? Quem quiser conversar comigo, procurar, para entender algumas demandas que estão acontecendo na cultura, e é uma área que eu tenho bastante zelo, porque desenvolve as nossas crianças, os nossos adolescentes, os idosos. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela, e a gente tem realizado um trabalho muito bonito nessa área. Então, é uma área que eu tenho muito apreço, e eu estou à disposição para a gente dialogar, conversar e buscar soluções para cada vez estar melhor a esse projeto, que ano passado a gente teve alguns desalinhamentos, e esse ano eu vejo que não está ainda bem nos eixos como deveria estar, e quando as coisas não acontecem como deveria acontecer, quem sofre é a população. Nessa área da cultura é as crianças, é os adolescentes, é os idosos que estão ali, né? É uma atividade física, é intelectual, então é um trabalho que precisa ser muita cautela e tem que ser realizado com excelência, como sempre tem sido realizado. Quero fazer um convite também muito especial, que eu passei na Câmara, sobre a destinação do imposto de renda. Passei o projeto de lei para a gente fazer a campanha da empresa amiga da criança e do adolescente. Esse projeto, esse selo, bem provável que a gente vai conseguir implantar esse ano para destinação em 2027, tá? Mas as declarações que estão sendo feitas, a gente já pode fazer a contribuição para o nosso município, até dia 30 de maio, né, a gente tem aí para declarar, então a gente já pode estar destinando. Vai ter uma palestra aqui na Câmara de Vereadores, no dia 28/4, às 10 horas. O palestrante vai ser o Marcelo Nercolini, ele é delegado adjunto da Receita Federal em Blumenau. E ele convida os contadores, profissionais da área contábil e as empresas, pessoas físicas, né, para participar, e ele vai estar explicando sobre a destinação do imposto de renda da pessoa física aos fundos municipais da criança e do adolescente e idoso. Então, é um recurso que você já vai destinar, não vai tirar nada a mais, só que esse recurso você já pode destinar parte exclusiva para o nosso município. Não precisa ir lá para o governo para depois retornar. Já fica direto aqui para os projetos em Agrolândia. Então, é uma campanha que a gente está fazendo, é uma palestra muito boa. Quem puder estar presente, até os vereadores, né, que a gente puder estar aqui no dia 28, às 10 horas da manhã. E quero desejar a todos uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigado, vereadora Tatiane. Com a palavra, o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, e aos demais vereadores, e quem nos acompanha aqui do plenário, e quem nos acompanha de suas casas. Só comentar ali a respeito da indicação da rua Alberto Kepsel, lá o acostamento tem trecho ali que está bem perigoso mesmo para passar, né, tanto de carro quanto de bicicleta. O pessoal tem que desviar para outra pista para conseguir andar ali, então o asfalto ali deu uma mexida. Já aproveitei para colocar também na questão ali das calçadas, que ali já praticamente toda a via tem casa, então já dá
é uma outra aparência para a rua também e mais segurança ali para quem trafega. Também aqui agradecer a presença do assessor do deputado Oscar, o Vitor, um deputado muito parceiro da nossa cidade, aí mais de 950 mil já destinado ao município. O deputado que mais trouxe dinheiro para o Alto Vale, mais que o dobro do segundo, então um deputado muito atuante aqui no Alto Vale, um deputado que é do Alto Vale, que é nosso vizinho aqui de Pouso Redondo, né, e agradecer essa parceria e dizer que nós estamos juntos, né, e a importância de nós ter um deputado aqui na região. A gente sabe que vai ter outros candidatos também, mas valorizar esse voto nos nossos deputados aqui do Alto Vale, né, que é esses deputados que depois a gente vai ter um acesso mais fácil, né, são nossos vizinhos, né. A gente teve um encontro na semana passada também, lá com o Oscar, né, os vereadores aqui do Alto Vale, um encontro muito bem organizado, né. A gente teve o Robson, a Vereleia e a Rose junto lá também, né, que eram candidatos a vereador na última eleição, né, que também manifestaram já o apoio ao deputado Oscar, né. Então, dizer que a gente tá junto. No mais, seria isso, senhor presidente. Uma boa semana, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Gabriel. Boa noite novamente a todos, né, quem nos acompanha de suas casas, quem está no plenário. Feliz aí em ter hoje aí o Fernando e o Vitor. Leve o nosso abraço ao deputado Vitor. A gente conhece a persistência do deputado Oscar e o que ele ajuda as cidades da região. Isso é muito importante, né, esse reconhecimento. Obrigado. Sobre as indicações, né, conforme mencionado aqui, a rua Alberto Kepsel, ela tem um problema sério em boa parte da estrutura ali onde foi afetado pelas águas em 2023, e tanto na pista quanto no acostamento, né, vereador Gabriel? Isso é importante, né? Eu já tive uma conversa com o nosso executivo, mas realmente é importante que a gente cobre, porque ali transitam diariamente muitos veículos leves e pesados também, né, puxando toda a safra que vem aí do Rio Novo e do campo, tanto na parte de semente quanto de madeira, é muito importante. E complementando também a indicação do vereador Gabriel, vou fazer uma indicação verbal na rua São João. Nós temos ali um problema sério nos nossos acostamentos também, né? Então, eu já cobrei isso na época do prefeito José, cobrei do prefeito Negão, cobro novamente, porque ali a gente tem muitas crianças que transitam, então é importante que seja feita uma revitalização em toda essa extensão, tanto da Alberto Kepsel, quanto da São João. Sobre a indicação do vereador Alain também, muito importante o requerimento da vereadora Tati também em relação ao monitoramento, a informação para nós vereadores em relação aos veículos. Eu acho que é importante e tem alguns acontecimentos dentro de Agrolândia que provavelmente todos os vereadores foram cobrados, né? A gente vem sendo cobrado também. Então, é importante o requerimento, porque daí a gente tem informação, né, da onde o veículo esteve, com quem esteve, qual foi o horário. Isso é importante porque esclarece, né, para a população o que está sendo feito. Cobrar aí da Aline, né, a gente vem conversando bastante com a Aline, que é hoje o maior gargalo que nós temos no município, e é notório que a Secretaria de Infraestrutura é a mais complexa, porque a gente depende de vários fatores, de mão de obra, de material, do tempo, e às vezes está planejado alguma coisa, tem que correr para outro, mas aqui no cruzamento da 25 de julho com a 2 de novembro, a gente tem um buraco bastante feio ali, né? Então, foi uma pena que quando foi feito o asfalto, não foi emendado no asfalto de cima, né? Então, essa rua ficou no meio e, obviamente, com o peso, né, danificou a estrutura e agora tem um buraco grande ali. Conforme a gente já cobrou várias vezes a ponte do São João, né, vou conversar com a Aline novamente, porque foi prometido que isso seria feito. E a gente entende que a Aline tem bastante demanda, mas isso vai chegando para nós, a gente tem que estar semanalmente cobrando, né, para que as pessoas vejam que realmente está sendo levado para frente, que chega para nós, vereadores. Sobre o projeto que a vereadora Tatiane colocou
sobre o selo amigo da criança, a gente não tem o hábito, né, de destinar isso para o município. Mas é importante, a gente paga tanto imposto e as pessoas que fazem a declaração já vão estar instruindo as pessoas, né, vereadora Tatiane? Então, não tenham medo, né, isso é legal, você não vai pagar mais nada por isso, e ao invés desse dinheiro ir para a federação, ele vai ficar já no município. E a gente tem várias instituições que todos os dias precisam de dinheiro, né? Na verdade, é algo sem fim, a gente precisa estar suplementando. Eu estive no sábado também na Mariana Helena Robos, lá no CI, porque teve um grande problema na parte lateral, né, da creche, onde estava comprometendo a estrutura. Então, agora, além do muro de contenção, vai ser feito um muro de proteção, uma pista de acessibilidade, então vai dar segurança para o local ali, vai ficar um trabalho fantástico, né? Está praticamente nos finalmentes aí. E complementando o que o vereador Jefferson falou, eu vou conversar com a secretária Elke amanhã, vereador, para a gente entender como é que está esse projeto. É um projeto pequeno, e esse dinheiro já está na conta, a gente precisa dar resposta para a população, mas amanhã eu me comprometo a falar com a secretária Elke para que a gente volte com a informação para a nossa população e para vocês. Seria isso, então, para hoje. Conforme solicitado, 1 minuto de silêncio para as famílias enlutadas. Nada mais havendo a tratar, convoco uma sessão ordinária para o dia 4 de maio, às 19 horas, no local de costume. E assim eu declaro encerrada a presente sessão ordinária.